Toda vez que você estiver num vale, numa fase ruim, é muito importante que você busque um aprendizado. Sempre tenha o olhar de aprendiz. O que você pode aprender com aquela circunstância? Vamos num caso extremo aqui. Imagina que fulano de tal foi demitido. Foi demitido. Poxa vida, ele precisa do emprego, ele tem filho para sustentar, ele tem família, ele não trabalha para cansar o corpo, ele trabalha porque precisa, né? E ele foi demitido. Ok, é péssimo, é horrível, é verdade. Mas tem um olhar de aprendiz. O que ele pode aprender com isso? Imagina que ele olhe para essa circunstância e fala: por que será que eu fui demitido em detrimento de outras pessoas que ficaram lá? Por que eu fui o escolhido? E aí ele faz uma reflexão verdadeira, busca o autoconhecimento. E aí, galera, autoconhecimento é uma das principais chaves para o crescimento na vida, né? Você tem que saber se conhecer, conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Aonde tem oportunidade, onde você vai investir, mas enfim. E aí ele faz essa autorreflexão e descobre: poxa, olha só, eu saí e eu não acho que era ruim, mas, de verdade, toda vez que tinha uma reunião de reconhecimento, eu nunca fui reconhecido, eu nunca fui destaque. Várias vezes eu vi comentários no grupo do WhatsApp dando parabéns para colega X, Y, Z pelo que eles fizeram. E eu nunca fiz nada para ganhar um parabéns no WhatsApp. Caramba, olha só. Olha, pensando assim, várias vezes eu chegava atrasado. E eu sei que todas as vezes que eu chegava, o Joãozinho já estava lá. Então o João era mais pontual que eu. E o João está lá e eu não estou mais. E ele vai indo, e ele vai se conhecendo, e vai buscar as oportunidades. E aí, nesse momento, essa pessoa, qualquer um de nós, né, num vale, ele olha com um olhar de aprendiz e ele vê onde é que tem lições para ele tirar daquilo, e aí você tem que tomar uma decisão. Então, sabendo disso, eu escolho a partir de agora ser diferente. Então agora eu vou ser pontual, eu quando estiver trabalhando, eu vou ser destaque. Se eu não sei quais são as regras, eu vou buscar meu líder, eu vou perguntar o que eu tenho que fazer para ser destaque, e vou fazer acompanhamento com ele, e vou trabalhar até conseguir ser destaque, e eu vou ser pontual, né, já tinha falado isso. E vou pensar positivo, porque eu vejo tanta gente reclamando, e eu vejo também que quando a pessoa reclama, todo mundo cala a boca, todo mundo fica meio chateado, mas quando alguém fala uma coisa boa, todo mundo fica alegre. Então eu vou ser o cara que leva a mensagem positiva, e assim eu vou me destacar. Bom, pronto, enfim. Mapeou várias oportunidades e tomou várias decisões para mudar a sua comunicação, porque quando você muda a comunicação, o seu jeito de agir, você vai mudar suas crenças, vai mudar seu comportamento, que vai mudar seus resultados. Então, em todo vale, você tem lições a tirar. Por exemplo, essa pandemia, esse coronavírus. Eu imagino que, se não todos, mas muitos governos, depois que a gente sair dessa, quando a gente estiver vivendo uma fase de um pouco mais de tranquilidade, vão ter que fazer uma análise profunda de tudo que aconteceu para poder mapear os riscos, ou, na verdade, os fatos, né, dos problemas que aconteceram e se preparar para o futuro. Então, se a gente fala que leitos de UTI é um grande risco, que a gente tem problema, o risco de ter colapso no sistema de saúde, porque não teria leito de UTI para todo mundo, eu tenho certeza que muitos governos vão começar a aumentar estoque de respirador mecânico, de leito de UTI, porque se a gente tiver uma próxima pandemia, uma próxima dificuldade ou desafio, né, um próximo desafio como esse, a gente vai estar muito melhor preparado. Ou seja, olha que beleza, se a gente olha com um olhar de aprendiz, a gente percebe que a gente precisa investir na pesquisa de vacinas, de saúde, na orientação de comunidades que têm hábitos exóticos, né? Parece que veio de um animal, né? O vírus do Covid-19, já vi algumas hipóteses de que veio de morcego. Então tem algumas comunidades que têm hábitos exóticos, como por exemplo se alimentar de animais exóticos, como até mesmo carne de morcego. E aí a gente pode conscientizar essas pessoas, a gente pode fazer uma série de coisas. Se a gente tiver olhar de aprendiz, a gente pode fazer uma série de coisas. Por exemplo, quantos países não têm indústria de base para poder produzir os equipamentos e os medicamentos necessários para combater uma pandemia como essa? Quanta gente transferiu a sua planta industrial para a China, né? Então era o dono da marca, mas estava com toda a sua produção na China. E agora, quando a gente teve um pico de demanda, todo mundo precisando dos mesmos recursos ao mesmo tempo e não dá para atender todo mundo, a China pode atender a necessidade dela prioritariamente e depois escolher quem ela vai atender. E muita gente ficou chupando o dedo,
porque, por exemplo, os Estados Unidos passou na frente de muita gente na hora de comprar recursos, equipamentos, medicamentos, né? Por conta do poder e etc. Então, os países que sofreram com isso têm que fazer agora, olhar para esse problema com um olhar de aprendiz e o que eu tiro disso? Cara, é estratégia ter determinadas empresas, indústrias dentro do meu território. Então vamos abrir possibilidades para isso.